Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu queria falar a respeito de um assunto que tem dado muito o que falar já nos últimos 2 anos, até um pouquinho antes. Muitas pessoas já estavam falando a respeito desse assunto e hoje eu quero falar um pouquinho a respeito do Snyder Cut da Liga da Justiça, ou seja, a versão do Zack Snyder que a gente não chegou a ver no cinema porque o Zack Snyder foi substituído pelo Joss Whedon. Então hoje eu queria falar um pouquinho a respeito disso e da campanha que tem continuado aí nos últimos 2 anos, mas que agora ganhou muita força nas redes sociais, principalmente pelo apoio dos atores e do próprio diretor. Então, vamos lá! E galera, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, se inscrevam, porque eu tô tentando chegar até 150 mil inscritos, então se vocês se inscreverem, vocês me ajudam bastante. Então, vou esclarecer primeiro qual é a situação, caso alguns de vocês não saibam. O Zack Snyder não finalizou a versão que ele estava fazendo da Liga da Justiça, principalmente por causa do filme Batman vs Superman, que foi longe de ser um sucesso em termos de aceitação crítica e de aceitação de público, então o estúdio colocou o Joss Whedon para terminar o filme. Ele mesmo admite, o Zack Snyder, que esse foi o principal motivo. E no primeiro momento, muitas pessoas gostaram da ideia porque o diretor dos Vingadores estava vindo para fazer a Liga da Justiça, mas não se encaixou tão bem. O Joss Whedon não conseguiu fazer milagre também em cerca de 3 ou 4 meses que ele ficou à frente do filme, e o filme não foi bem aceito, seguindo mais ou menos o que Batman vs Superman tinha feito, só que caindo ainda mais nas bilheterias. Então, a situação é essa e muitas pessoas desde então continuam pedindo para que a Warner libere o Snyder Cut. E eu diria que isso está mais próximo de se tornar realidade do que nunca no decorrer dessa semana, porque não só o Zack Snyder postou bastante coisa no Twitter, como o Jason Momoa, a Gal Gadot e muitas outras pessoas envolvidas nesses filmes postaram a respeito do Snyder Cut com a hashtag Release the Snyder Cut, que é libere o Snyder Cut. E por que eu digo que tem mais chance do que nunca disso acontecer? Principalmente porque em breve tá chegando o serviço de streaming HBO Max. E o que isso tem a ver? Porque finalmente vale a pena em termos financeiros para a Warner lançar essa versão do Zack Snyder, vale a pena eles investirem mais alguns milhões para finalizar essa versão e lançar no serviço de streaming, porque assim eles podem atrair muitos inscritos sem se arriscar e sem colocar novamente esse filme no cinema. A gente está vendo que vale a pena para os serviços de streaming tomarem riscos que os cinemas não tomam normalmente. A gente vê isso também pelo filme do Scorsese, por exemplo, para Netflix. Eles investiram 200 milhões de dólares num filme do Robert De Niro e do Al Pacino, dirigido pelo Martin Scorsese. Nenhum estúdio quis arriscar essa quantia para fazer esse filme, mas a Netflix falou, não, pode deixar que eu faço, porque eles sabem que eles podem atrair um público muito grande com isso. E qual é a ideia da Warner? Justamente essa, possivelmente atrair para o HBO Max uma quantidade enorme de pessoas que ainda querem assistir essa versão. Porque vocês imaginam, se 10 milhões de pessoas querem assistir essa versão do Zack Snyder ao redor do mundo, são 10 milhões de novos inscritos, enquanto nos cinemas isso representaria uma bilheteria de somente 100 milhões de dólares, mais ou menos. Num serviço de streaming, 10 milhões de membros é uma quantia realmente muito grande que pode ser uma grande mudança entre o serviço de streaming ser um grande sucesso ou não ser um sucesso tão grande assim. Então eu acredito que seja sim uma ideia muito boa, mas eu tenho uma observação bem importante para fazer nesse momento, que na minha opinião, o Snyder Cut não existe. Não é só na minha opinião, mas também na opinião do próprio Zack Snyder, que já falou em várias ocasiões que o roteiro que ele tinha não foi aceito pela Warner. Eles exigiram um filme de 2 horas, então na verdade a versão que o próprio Zack Snyder gravou não é a visão dele, a versão que ele gravou não é a versão que ele pretendia gravar quando ele fala, é porque eu ia ter isso, porque eu ia ter aquilo no filme, o filme ia matar a Lois Lane, o filme ia fazer isso, ia fazer aquilo. Essa não é a versão que ele chegou a gravar, não é nem a versão que ele estava gravando antes do Joss Whedon tomar as rédeas do filme. A versão que a gente vai ver, se essa versão realmente chegar às telas do HBO Max, vai ser a versão da Warner e não a versão do Zack Snyder, e tá cheio de entrevistas por aí que mostram exatamente isso. Que ele não conseguiu concluir a visão que ele tinha para uma trilogia que seria Batman vs Superman,
Liga da Justiça Parte 1 e Liga da Justiça Parte 2. Então eu acredito em algumas alternativas, em algumas possibilidades do que pode estar acontecendo nos bastidores da Warner. Ou é um plano para crescer o HBO Max, ou o Zack Snyder realmente não tá dando mais a mínima e tá jogando merda no ventilador para ver se a Warner libera alguma versão ou se autoriza ele a fazer uma versão do diretor, porque ele mesmo já declarou em algumas ocasiões que ele ficou com muito pé atrás de fazer a Liga da Justiça. Ele acabou mudando totalmente o roteiro, porque a Warner falou que ele só podia fazer um filme de até 2 horas, e isso ficou bem famoso na época. Ele pretendia fazer um filme de 3 horas e ainda fazer uma sequência, e ele já tinha o roteiro disso tudo pronto, mas ele não gravou essas cenas, então não tem nem como existir esse Snyder Cut, não tem como existir uma visão do Zack Snyder para esse filme, justamente porque a Warner não autorizou ele a gravar esse filme. Então, se a gente quisesse ver uma versão do Zack Snyder, ele teria que fazer mais um monte de regravações, tendo em vista que os atores já cumpriram o contrato que eles tinham, porque não só eles gravaram as filmagens originais, como eles também fizeram as refilmagens com o Joss Whedon. Então a Warner teria que desembolsar mais uma fortuna para recontratar Ben Affleck, Jason Momoa, Gal Gadot e etc. para fazer um novo filme. Seria como se eles começassem do zero a fazer um novo filme, e eu não acho que isso seja possível. Então eu acredito que se esse filme vai sair num futuro próximo, é mais uma jogada de marketing da Warner, uma jogada excelente na minha opinião, que eu quero bastante assistir, somente por ver as diferenças entre os primeiros trailers que saíram e a versão do Joss Whedon. Eu acho que tinha sim muitas coisas diferentes nessa versão da Warner e na versão que chegou aos cinemas, mas eu não acho que essa versão pura do Zack Snyder, que muitas pessoas estão achando que vai chegar, eu não acho que isso vai acontecer. E eu tenho uma ideia do que eu acho que a Warner poderia fazer para resolver essa situação. Em primeiro lugar, eu acho que eles poderiam soltar um documentário no HBO Max a respeito de como foi essa história. Existem muitos documentários aí a respeito de filmes, existem documentários a respeito de Apocalipse Now, inclusive da própria DC tem alguns documentários muito legais. Tem um documentário do Jon Schnepp, que faleceu alguns anos atrás. Ele fez um documentário a respeito do filme do Superman com o Nicolas Cage, que nunca saiu do papel. Então a própria DC já tem prática em lançar documentários a respeito dos filmes que não deram certo. Eu acho que seria bem interessante a gente ver, em primeiro lugar, um documentário a respeito desse filme. E em segundo lugar, eu acho que a melhor ideia para a Warner seria fazer uma animação com o primeiro roteiro que o Zack Snyder fez de Liga da Justiça, terminando essa trilogia que ele pretendia fazer com Batman vs Superman, Liga da Justiça Parte 1 e Liga da Justiça Parte 2. Eu acho que eles poderiam seguir os moldes do que o Homem-Aranha fez com o Spider-Verse, né, com o Aranha-Verso. Eu acho que a Warner poderia seguir esse exemplo e fazer uma mega produção de animação para jogar não só nos cinemas, como também no HBO Max. Eu não acredito que eles conseguiriam reunir os atores novamente. Eu acho que eles não dariam essa carta branca pro Zack Snyder fazer novamente o mesmo filme com o roteiro original dele, que parece que era bem maluco, que era um roteiro bem assustador, como ele próprio fala nas entrevistas. Então, obviamente, já existiu um grande corte entre a versão original do Zack Snyder, a versão que foi para Warner e depois novamente a versão do Joss Whedon. Então eu acredito que seria o ideal, se os fãs realmente querem ver a visão mais pura do Zack Snyder, concluindo a história do Batman vs Superman, Liga da Justiça e Liga da Justiça Parte 2, eu acho que a única forma que isso seria possível hoje, considerando o elenco que o filme tem, considerando as dificuldades de uma grande produção, eu acho que seria fazer isso em forma animada. Porque aí eu tenho certeza que todos os atores topariam retornar para fazer dublagens. É muito mais simples você fazer uma dublagem, em menos de uma semana você faz um filme, enquanto uma versão live action você tem que livrar praticamente um ano ali do calendário entre filmagens, refilmagens, marketing e etc. É muito mais fácil você fazer isso de forma animada. E mesmo que eles não queiram fazer da mesma forma que o Aranhaverso, porque o filme pode ser que saia muito caro, animações como aquelas são realmente muito caras, eles podem fazer o universo da DC animado, que eles já têm há anos. Eles podem simplesmente fazer uma versão animada do filme do Zack Snyder, com certeza não custaria mais de 15 ou 20 milhões de dólares, e eles conseguiriam jogar isso no HBO Max. Novamente, eu não sou contra a Warner lançar uma versão desse filme que a gente viu nos cinemas, lançar praticamente uma versão do diretor, do Zack Snyder, ele fazer as modificações que ele quer fazer ali no filme, e muitas pessoas estão esperando ver isso no Snyder Cut, mas ele mesmo já disse em várias entrevistas
que ele não gravou essas cenas. Então acho que muitas pessoas podem se decepcionar com esse Snyder Cut, que eu considero mais como um Warner Cut. Então a minha ideia é essa: se eles já têm uma versão quase pronta do Snyder Cut, eles poderiam lançar essa versão em live action, mas depois eles poderiam pegar esse roteiro que promete muito pelo que o Snyder falou no decorrer dos anos, e eu acho que a estética dos filmes do Zack Snyder combinaria muito bem com um filme animado. A gente já viu isso em 300, a gente já viu em Watchmen, a gente já viu no próprio Batman vs Superman. O jeito que ele filma, as câmeras lentas, funcionariam muito bem em um filme animado. E eu acho que dessa forma ele poderia não só fazer a parte 1, como também fazer a parte 1 e a parte 2, que foi o que ele prometeu quando ele começou a fazer o Batman vs Superman. E eu tenho visto muitas notícias, muita gente em canais aí falando a respeito desse assunto, mas muitas pessoas estão ignorando esse fato de que o Zack Snyder já foi a público dizendo que ele não conseguiu gravar o que ele queria. E eu queria saber se vocês tinham essa mesma visão que eu, se vocês mudaram de visão, ou se vocês ainda concordam que a versão que a Warner possivelmente vai lançar é a versão do Zack Snyder, ou vocês concordam comigo que para ser um Snyder Cut, como as pessoas estão imaginando, eles teriam que fazer um filme do primeiro roteiro que ele desenvolveu e não do roteiro que a Warner falou: olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, e o filme tem que ter no máximo 2 horas, porque o Batman vs Superman decepcionou em termos financeiros. Então, como sempre, eu quero saber de vocês o que vocês acham dessa situação. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.